tema de hoje, noites escuras, para a mídia, noites escuras. O tema é uma referência à obra de João da Cruz, na Idade Média, quando escreveu esse livro. E ele usa a passagem ali em Cantares, de uma forma alegórica, figurada, em que a mulher sai em busca do seu marido à noite, desesperada, e não encontra. Se vocês lerem o livro de Cantares, vocês vão perceber essa passagem. Conta uma história de um casal em que a mulher sai desesperada atrás do seu noivo à noite, mas não encontra, e ela fica em pleno desespero. E ele faz essa relação com os momentos difíceis das nossas vidas. Quando nós, nos momentos escuros, nas noites, nós saímos à procura de Deus e não encontramos. Parece que Deus não nos responde. Desde então, essa expressão, noite escura da alma, ela se tornou uma expressão para indicar esses momentos difíceis. Não apenas aqueles momentos em que são simplesmente complicados, mas aqueles momentos em que você pode superar pelas suas forças. Não apenas complicados, mas aqueles momentos em que parece que a sua fé não suportará. Aqueles momentos em que parece que Deus de fato nos abandonou, virou o rosto para nós. Aqueles momentos de profunda angústia. Não apenas dificuldades, mas extremos. Não apenas noites, mas noites escuras. É sobre esses momentos que nós vamos falar hoje. Momentos de profundo desespero, momentos de profunda angústia. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é: se realmente é possível um filho de Deus chegar a esse ponto de desespero? E a resposta é sim. Certamente sim, porque muitos personagens bíblicos, inclusive, chegaram a esse ponto. Se você olhar para Jó, se você olhar para Jonas, se você perceber a angústia de Elias, Jeremias, a angústia do próprio Cristo quando ele ora no Getsêmani, que está triste, profundamente triste até a morte. E também Davi, certamente, passou por momentos assim, momentos muito escuros. Basta olhar, por exemplo, o Salmo 6, em que ele diz assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e me socorre, porque eu preciso da sua ajuda. Me salva pela tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem é que te dará louvor, Senhor? Eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites eu faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas eu alago o meu travesseiro. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Se isso não é uma noite escura da alma, nós não sabemos mais o que é. Davi estava profundamente deprimido, profundamente triste, profundamente abalado por conta dos muitos adversários que ele enfrentava. Ele diz que ele encharcava a sua cama, o seu travesseiro todas as noites, de tanta tristeza que estava sobre ele. Então sim, é possível que um filho de Deus chegue a momentos como esse, momentos bastante escuros, momentos complicados, em que Deus parece de fato estar muito longe. E a nossa experiência, não apenas o relato bíblico, mas nossa experiência também mostra ser bem possível. Afinal de contas, quantos aqui já não enfrentaram uma depressão grave que te joga na cama? Eu mesmo passei por anos numa depressão grave, complicadíssima. Quantos aqui não enfrentam uma perseguição inexplicável que tira o gosto pela vida? Quantos aqui não enfrentam um casamento marcado pela violência, pelo desprezo, que tira toda a dignidade? Quantos não enfrentam um ambiente de trabalho doentio, que suga todas as suas forças? Um filho nas drogas, que tira toda a fé que temos? A perda de um ente querido, que rouba os melhores sonhos que você tinha? A falência dos seus negócios, que te coloca em profundo desespero, uma sensação de fracasso? A solidão que nos enterra vivos muitas vezes? Quantos não vivem sozinhos? Enfim,
Quantos não são usados por pessoas que você jamais pensou que te usaria? Quantos não são desprezados? Quantos não são perseguidos? Enfim, humilhados? Quantas dificuldades não se passa nessa vida? São situações que de fato podem levar qualquer um a esse lugar escuro de desespero, de desesperança, de abatimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a segunda pergunta seria então, como é possível então, se é possível que um filho de Deus entre em momentos como esse, como será então que Deus espera que nós superemos esses momentos? Como será que nós podemos enfrentar a maneira de Deus os momentos escuros de nossas vidas? E a má notícia é que não existe uma resposta pronta e nem fácil. Mas a boa notícia é que talvez nós estejamos mais abatidos do que precisávamos estar, porque talvez temos enfrentado esses momentos a nossa maneira, a maneira que o mundo diz, e não a maneira como Deus diz. Amém? Vamos apresentar então aqui a forma como Deus deseja, o que a palavra propõe para momentos extremos como esse. Amém? Primeiro remédio então contra as noites escuras, contra o abatimento. Se você quiser abrir comigo 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Diz assim a palavra escrita: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler de novo? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre ele, sobre Deus, a sua ansiedade significa algumas coisas. A primeira delas é que você não deveria desprezar as suas emoções. Veja bem, se Deus ordena que você lance sobre ele a sua ansiedade, significa que Deus se preocupa com as suas emoções. E se Deus se preocupa com as suas emoções, você também deveria se preocupar. Porque nós vemos muitas pessoas dizendo: não, isso não é nada. Não, isso é só um período. Não, isso é só uma fase difícil. Não, isso eu suporto. Não, isso eu aguento. Isso não precisa ser tratado. Não, imagina, tem tanta gente passando fome na África. Eu vou ficar aqui dando importância para uma situação dessa que eu fico chateado, tão pequena? O que você está fazendo? Desprezando completamente a você mesmo? Mas Deus não despreza as suas emoções. Deus se importa com as suas emoções. Porque Ele diz, lance a sua ansiedade sobre Ele. Ele não classifica aqui qual tipo de ansiedade. Deus se importa com cada sofrimento que passamos. Então, se Ele se importa, nós deveríamos nos importar. E não menosprezá-las. Você não deveria enfrentar tudo como se você pudesse suportar tudo e como se nada interferisse no seu humor, nas suas emoções, no seu estado de espírito. Às vezes pesa para nós. E nós não deveríamos negligenciar isso, porque negligenciar, reprimir as emoções não vai acabar bem. Uma hora a coisa explode, uma hora a situação acontece, uma hora você tem uma reação que você nem você mesmo consegue compreender, porque você está negando. Você está deixando de lado as suas emoções. Então, o primeiro ponto é que nós não deveríamos desprezá-las. Segunda coisa que aprendemos com isso, com lançar sobre ele a ansiedade, também significa não ser guiado pelas suas emoções. Se por um lado existem pessoas que reprimem as emoções, que desprezam as próprias emoções, por outro lado existem pessoas que dão vazão às suas emoções de uma forma impensada e são guiadas por elas.
Você não deve nem desprezá-las e nem ser guiado por elas. Existem pessoas que nada falam com ninguém, passam o pior dos problemas e reprimem isso. Mas existem outras que lançam a ansiedade nos lugares mais errados possíveis. Não lançam em Deus, lançam nas redes sociais, lançam nos seus familiares, no cônjuge, nos filhos, lançam na fila da padaria. Em qualquer lugar ela está lançando a sua ansiedade. E se é um perigo guardar as suas emoções para si, é um perigo maior ainda lançá-las no lugar errado. Porque quando você lançar no lugar errado, no Instagram, na fila do pão, no seu trabalho, para pessoas que não têm estrutura, para pessoas que não se importam, ou para pessoas que não compreendem o seu problema, você vai criar outro problema. Porque você vai estar lidando com pessoas que não têm a menor condição de receber o que você está dando, o que você está oferecendo, a sua ansiedade. Pessoas que vão desvalorizar completamente o que você está oferecendo, que não vão se importar, que não vão compreender ou que não terão estrutura para suportar o seu sofrimento. Você vai criar outro problema. É muito capaz que depois de você fazer isso, depois que você abrir para todos o que você está passando, você cria uma raiz de amargura, além do problema que você está enfrentando, porque as pessoas não vão compreender, ou não vão se importar com o que você está dizendo. E você vai ficar chateado. E quando você chegar para marcar comigo, para marcar com o pastor, você estará impastoreável, entre aspas. Porque vai ter uma raiz enorme no seu coração. Não faça isso. Não faça isso com você mesmo. Não seja guiado pelas suas emoções. Não abra a sua vida para pessoas que dirão coisas do tipo: acaba de morrer um ente querido seu, ela diz: ah, mas pelo menos não sofreu. Morreu cedo, mas não sofreu. Típico de quem não se importa. Pessoas que dirão algo do tipo: não fica triste, não fique assim, sendo que você está diagnosticado com uma depressão grave. Típico de pessoas que não compreendem, porque ninguém diz a uma pessoa com câncer: não esteja com câncer hoje. Da mesma forma, deixa eu ensinar algo para a igreja: jamais diga a alguém que está com depressão: não fique triste hoje, porque está além dela essa situação. Não é ela que controla. Você não diz para uma pessoa com a perna quebrada: não fique com a perna quebrada hoje. Típico de quem não compreende a sua situação. Ou então você se abre para pessoas que, quando o diagnóstico terminal já veio, a pessoa positiva toxicamente positiva, ela diz: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Se não chegou no fim, é porque... se não deu certo ainda, é porque não chegou no fim. Não tem aquela frase? Positividade tóxica. A pessoa não tem estrutura para receber o que você está passando para ela. E ela não suporta o seu sofrimento e ela está tentando tirar aquilo dela. Sujeito no velório, a viúva chorando e tal, traz um copo de água com açúcar, pelo amor de Deus, que ela está chorando. É claro que ela está chorando, irmãos. Óbvio que a pessoa está chorando. Mas quando a pessoa não tem estrutura para receber aquele tipo de sofrimento, ela começa a achar soluções fáceis para te dar. Fica calmo, fica tranquilo quando nada está bem, na verdade. Não se exponha de uma forma impensada. Não exponha o que está no seu coração. Não lance nos lugares errados a sua ansiedade. A palavra te diz para você lançar sobre Ele a sua ansiedade. Lançando sobre Deus a sua ansiedade, porque é Ele quem cuida de você. Não é o Instagram. Muitas vezes não é o cônjuge e os filhos. É Deus em primeiro lugar quem cuida de você. E depois de se abrir com Deus, se ainda assim for necessário se abrir com alguém, se abra com alguém enviado por Ele. Não com qualquer pessoa. Se abra com alguém que tenha condições de receber a sua ansiedade, de matar no peito a sua ansiedade e te devolver algo de Deus. Com alguém que não vai se desestruturar com o que você está falando, ou que não vai
se importar. Amém? E a terceira coisa que lançar sobre Ele, lançar sobre Deus a nossa ansiedade nos diz, é que significa que Deus não cairá na nossa manipulação. Lançar sobre Ele a nossa ansiedade não significa que Deus irá resolver rapidamente o nosso problema só porque nós estamos ansiosos. Significa que a seu tempo Ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é porque você está ansioso, não é porque você está tentando fazer Deus, convencer Deus a te tirar do que você está passando, não é por conta da sua ansiedade que Deus vai te atender. Significa lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, significa compreender, antes de mais nada, significa compreender que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Significa compreender e enxergar além do sofrimento presente. Significa, acima de tudo, entender que existe uma hora marcada para o fim do seu sofrimento. Significa isso. Compreender que Deus não permitirá que você passe um dia a mais sequer, um minuto a mais sequer, na situação que você está enfrentando, além do que Ele tem planejado para isso. Porque Ele tem cuidado de nós. E presta bem atenção aqui, irmãos, comigo. Ter essa noção, essa perspectiva de futuro, essa esperança no futuro, essa noção de que o nosso sofrimento acabará. Ele não é para sempre. Não importa o que você está passando. A noção, a certeza de que ele acabará, isso é essencial para a sua vida. Porque aquele que não tem perspectiva de futuro, ele desvaloriza completamente o presente. Aquele que não tem perspectiva de futuro não consegue aceitar nada do que Deus te dá hoje, do que Deus dá hoje. Ele não consegue receber isso. Ele desvaloriza completamente. Porque afinal de contas, tudo está perdido mesmo. Nada tem solução. Afinal de contas, a pessoa vive como se fosse sofrer para sempre, como se nunca fosse acabar o que ela está passando. Ou seja, para que eu vou fazer qualquer coisa que seja hoje? Ela desvaloriza, ela joga fora a vida que Deus deu. Ela não consegue enxergar Deus no meio dos problemas. Aquele que vive sem perspectiva de futuro, como se o sofrimento jamais fosse acabar, desvaloriza a si mesmo, os relacionamentos. Não consegue enxergar além dos problemas. Perde a vida. Porque vive num horizonte, vive de uma forma como se nada tivesse solução, como se um dia Deus não fosse colocar todas as coisas no seu devido lugar. É impossível viver assim. Isso é ser enterrado vivo. Isso é morrer ainda vivo. Você é um vivo morto se você vive sem esperança. Sem a certeza, sem a noção de que isso vai passar uma hora ou outra. Foi exatamente pensando dessa forma que Esaú jogou totalmente fora o futuro que ele tinha nas mãos, que Deus tinha dado para ele. Foi pensando dessa forma que Esaú desperdiçou a vida que Deus tinha para ele. Deus colocou algo na mão dele, mas como ele não conseguia enxergar nada além da necessidade presente dele, que era a fome que ele estava passando, ele jogou fora. Ele entregou na mão de outro. Ele desvalorizou o que Deus deu para ele. O que ele diz para Jacó? Quando ele vende a primogenitura dele. Ele diz: de que me adianta esse direito se eu vou morrer de fome agora? Não consegue enxergar além da necessidade do momento. E você precisa enxergar além do sofrimento que você está passando. Enxergar que existe um futuro de paz para nós. Um futuro de paz para você, que Deus cuida de você.
para que você consiga valorizar o que Deus te dá, mesmo em meio ao sofrimento que você está passando. Porque Ele é teu Pai. Ele não te abandona. Viktor Frankl, um judeu, psiquiatra judeu, terceira escola de Viena, ele desenvolveu a sua tese de psiquiatria dentro do campo de concentração de Hitler. Ele foi levado aos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E Viktor Frankl, ele dizia o seguinte, que durante os anos que ele esteve debaixo do jugo de Hitler, ele, em papéis picados de pão, começou a desenvolver a sua tese, porque ele começou a perceber o seguinte, ele começou a perceber quando uma pessoa morreria no campo de concentração. Ele começou a identificar nos dias anteriores quando a pessoa iria morrer, mesmo que não tivesse nenhum tipo de doença. E o que ele entendeu é que os prisioneiros iam morrendo quando eles perdiam a capacidade de enxergar além daquele campo de concentração, além do problema. Quando eles entendiam que eles não iam mais sair daquele campo. Quando eles passavam a acreditar que não tinha mais esperança de sair, eles morriam. Morriam de tristeza. Morriam porque já não havia mais motivo para viver. E o corpo começava a desligar, essa pessoa ficava deitada o dia inteiro na cama, até que ela morria. Ela não se alimentava mais, ela ficava fraca e ela fazia a passagem dela para outra vida. E ele percebeu que ele se manteve vivo, o que o manteve conectado a essa vida e forte e apto a ajudar os outros, foi justamente enxergar além daquele problema. Ele tinha certeza que ele ia sair dali. Ele tinha certeza que o Deus de Israel não o abandonaria. E ele confiou no seu Deus. E ele saiu do campo de concentração e morreu há poucos anos atrás. Ensinando. Passando a experiência dele. Viver sem ter esperança é a mesma coisa que você ser enterrado vivo. Se você vive assim, você é um vivo morto. Se você vive assim, você vive contra o que a palavra te manda viver. Porque em Romanos 5 diz, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em outro ponto, Deus diz em 1 Pedro, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos chama a uma esperança viva. A palavra esperança no grego, elpis, ela não é entendida como é entendida no português. No português, quando você diz, eu espero que amanhã não chova, pode acontecer ou não. Eu espero que dê tudo certo, eu tenho esperança que dê tudo certo, pode acontecer ou não. No grego não é assim. Quando você lê a palavra esperança, é uma firme certeza de que aquilo vai acontecer. Deus nos chamou e nos regenerou para uma viva esperança, porque mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, porque nosso Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos. É uma certeza. Ou seja, no final das contas, o nosso problema será resolvido. Mais cedo ou mais tarde, o nosso problema será resolvido, porque o principal deles já foi, que é a morte. Nós não morreremos mais, já passamos da morte para a vida. E Deus nos chama para essa viva esperança. Deus nos chama a confiança. Deus nos chama a entregar tudo na mão dele. Primeiro remédio então contra o abatimento, contra a noite escura da alma, se você passa esse momento. Esse remédio em um mundo que te diz, engula o seu choro, que despreza completamente as suas emoções, porque nós vivemos em um mundo hostil que despreza. Em um mundo que diz eu não me importo, que diz qualquer coisa durante o seu sofrimento simplesmente para te ver longe. Em um mundo
que nos questiona aonde é que já se viu um filho de Deus passar pelo que você está passando. Em um mundo que diz, olha, esse seu sofrimento já deveria ter acabado, tem que acabar ontem. Você tem que sair rápido desse sofrimento. Você não pode sofrer de forma alguma. Em um mundo que diz esses absurdos para nós, a palavra te diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Aguarde o tempo dEle. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Tenha esperança nele. Porque Ele tem cuidado de nós desde sempre e até hoje. E continuará cuidando, amém? Nós não temos motivos para desconfiar de que Deus não estará lá quando nós precisarmos. Ele já provou isso na cruz do Calvário. Ele já provou isso na história da igreja. Ele já provou isso na sua e na minha vida. Nós não temos motivos para acreditar que Deus não estará lá quando realmente for necessário que Ele esteja. Amém? Então tira a sua ansiedade do seu coração. Lança sobre Ele. Coloca nele. Tenha esperança nele. Não viva como se o seu sofrimento jamais fosse acabar, porque isso vai destruir a sua vida. Amém? Segundo remédio, então, contra a noite escura. Está lá em 2 Coríntios 4, 7, se você quiser abrir. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Segunda Coríntios 4, 7. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Mais uma vez. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós vivemos em um mundo no qual o poder ele é supervalorizado. Ele é muito buscado, ele é muito desejado. E nós somos ensinados assim em geral. Nós nem percebemos isso, mas nós somos ensinados assim. Que nós precisamos ser e parecermos fortes em toda circunstância. O nosso treinamento desde cedo é para que nós sejamos fortes. Para que nós encaremos toda e qualquer situação sem medo, toda e qualquer situação de cabeça erguida, que nós passemos por tudo em nossa vida sem ter nenhum tipo de abalo. Nós somos treinados para sermos fortes porque a nossa sociedade carrega esse traço, é assim. O objetivo é que nós nos tornemos cada vez mais fortes, tenhamos cada vez mais força para conquistar cada vez mais e nos defender cada vez mais e até destruir cada vez mais se alguém nos ameaçar. É isso que o mundo ensina. Ou seja, na lógica do mundo, o poder ele se manifesta na força demonstrada. Mas na lógica da palavra, o poder não se manifesta na força, ele se manifesta na fraqueza. Como diz o versículo que lemos, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, ele provém de Deus e não de nós. Quer dizer então que, Murilo, você está dizendo que diante do abatimento, diante das dificuldades, então devemos nos prostrar e demonstrar toda a nossa fraqueza e nos comportarmos como necessitados e coitados e mendigarmos a ajuda de todos porque nós somos fracos mesmo? Óbvio que não. Quer dizer que você deve reconhecer que é um vaso de barro que pode se quebrar. E ao mesmo tempo mostrar que existe um poder em você que a tudo excede, mas que não é seu.
ele provém de Deus. Provar e mostrar ao mundo que o poder que está em você vem de Deus e não de você. Você deve ser fraco diante de Deus e valente no cumprimento da sua missão. Jesus, ele se esvaziou de todo o poder que tinha na sua glória. Se tornou um simples bebê numa manjedoura. Aquele que continha todo mundo diminuiu ao ponto de caber nos braços de Maria, dentro de uma manjedoura. Ele se esvaziou completamente, se tornou frágil, se tornou fraco, para que o poder de Deus operasse poderosamente por meio dele, tão poderosamente que mudou completamente a nossa vida. Só que você nunca viu Cristo reclamando da sua sorte, se comportando, mendigando por aí, qualquer coisa que seja. Jesus, no deserto, mais tarde, ele recusa todo o poder que Satanás ofereceu para ele. Poder econômico, poder político, riquezas. E ele escolheu, ao invés disso, morrer humildemente numa cruz. Para que por meio da sua fraqueza, por meio do Cristo crucificado e pregado pelo Império Romano, o poder de Deus pudesse se manifestar poderosamente por meio dessa fraqueza. Todavia, nem mesmo quando Jesus já não suportava carregar a própria cruz, você viu ele se lamentando. Lembram-se quando aquelas mulheres o param, lamentando, e algo não cai bem no coração de Jesus, ele para e diz, ele faz questão de parar e olhar e dizer: não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Porque Jesus sabia o que estava fazendo, ele sabia que estava carregando as nossas transgressões. Ele não se sentia um coitado. Ele está dizendo: olha, eu estou parecendo um coitado, mas eu sei que eu não sou. Há um poder em mim que excede a tudo. Muito embora esteja agora nesse vaso de barro que está se quebrando. Chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Isaías diz que ele parecia afligido e ferido de Deus, mas ele carregava as nossas transgressões. Podia até parecer, mas Jesus sabia que dentro daquele vaso rachado, rumo ao Calvário, o poder de Deus se manifestaria por meio dele. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se um forte espera ser salvo do seu abatimento, ele deve reconhecer as suas fraquezas, para que todos saibam que o poder que os faz vencer não vem dele, mas vem de Deus. Se você é forte e espera ser salvo, você deve se fazer fraco diante de Deus. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus é disparado. É na nossa fraqueza que o poder de Deus opera. É quando somos fracos que somos fortes. É reconhecendo que existe um poder que excede a tudo, inclusive a nós mesmos, que Deus opera o seu poder. Lutero captou muito bem essa ideia em uma das suas obras, dizendo: somente o prisioneiro poderá ser libertado, somente o pobre poderá ser feito rico, somente o fraco poderá ser feito forte, somente o humilde poderá ser exaltado, somente o vazio é que poderá ser preenchido, e somente o que não é nada é que poderá ser coisa alguma. Lembram-se das palavras de Jesus? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que necessitam, porque eles receberão. Se você está cheio da sua força, Deus não pode operar o seu poder. Não pode, entre aspas, operar o seu poder. Segundo remédio, então, para enfrentar o abatimento, em um mundo que te diz: demonstre força, você é poderoso, o poder está em você, só depende de você. Em um mundo que te diz esse monte de coisas, a palavra te diz: seja forte no teu enfraquecer.
Não tenha medo da fraqueza que te leva a depender de Deus. Porque quando estamos fracos, é justamente quando somos fortes. É porque tudo podemos suportar na força daquele que nos fortalece. Que o Deus de Israel seja a sua força, não você mesmo. Que o Deus de Israel seja a força na sua fraqueza. Amém? Terceiro ponto, para finalizar. Terceiro remédio contra o abatimento. Está lá em Isaías 41, do 8 ao 10, se você quiser abrir. Isaías 41, verso 8 ao 10. Diz assim a palavra: você, porém, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós vivemos em um mundo em que nos forja a sermos totalmente independentes. Nós somos ensinados desde cedo a depender apenas de nós mesmos, a sermos completamente independentes um dos outros. Você é ensinado a ter seu próprio salário, a ter sua própria casa, a ter sua própria vida, a ter seu próprio emprego, a não depender de ninguém ou depender o mínimo possível. Isso em certa medida está correto. Mas, como sempre, as filosofias do mundo levam ao extremo, nos levam a lugares que nós não desejaríamos. A palavra de Deus, por outro lado, nos ensina muito claramente a dependermos de Deus e também a dependermos uns dos outros. E isso parece algo muito simples quando nós dizemos isso na igreja, mas veja bem, repare na sua vida, você, por mais que seja simples, não é fácil de praticar, porque você não quer depender do outro nem para ir na confraternização, que muitos tiveram ontem, porque vai que o irmão demora mais do que você quer no churrasco e você vai ter que ficar meia hora a mais esperando. Nem para isso nós queremos depender. Nós não queremos depender de nada. Nós nos recusamos, é horrível para nós, humanos, dependermos de algo. Quando nós transportamos então a questão da salvação, fica pior ainda. Porque o homem ao longo da história está sempre tentando colocar algo à cruz, acrescentar algo à cruz. O homem não suporta a ideia de que nós somos salvos apenas pela fé de graça, que nós não podemos fazer nada para acrescentarmos algo à obra da cruz, à nossa salvação. É um escândalo para muitos quando dizemos, olha, a salvação é totalmente de graça, não depende nada de você. Nada, você não pode fazer nada para ser salvo e nem para manter-se salvo, nada. Porque nós odiamos depender de Deus. Nós queremos fazer algo. Nós queremos que a salvação dependa um pouco de nós. Nós queremos que a vida cristã dependa um pouco de nós. Porque senão nós nos sentimos mal. De que Deus seja o responsável por tudo. No final das contas, o que queremos é que a glória seja nossa também. Mas Deus não a divide com ninguém. E é muito complicado, realmente, para o ser humano depender totalmente de Deus e dos outros. Por uma razão muito simples, isso implica que provavelmente a coisa não vai se resolver do seu jeito. Do nosso jeito. Depender de Deus significa que o teu problema, muito provavelmente, não vai ser solucionado da forma como você espera. Isso é depender. Depender do outro é voltar para casa depois da confraternização numa hora que você não queria. Ou antes ou depois. E nós odiamos depender
de qualquer coisa que seja, porque nós somos ensinados a sermos totalmente independentes, a dependermos de nós mesmos apenas. Isaías 41 nos ajuda a compreender melhor o contexto do texto de Isaías, a compreender o que é depender totalmente de Deus, irmãos. Os nossos irmãos do passado passaram uma situação que nos ajuda a compreender o que é depender totalmente de Deus. O contexto de Isaías 41 é um extremo, é um grande extremo. É uma noite muito escura na história de Israel. O povo ali, na profecia de Isaías, já estava cativo na Babilônia. Já eram escravos há tempos na Babilônia. E o povo já estava ali, servindo ao rei da Babilônia. E agora o mundo inteiro recebe uma notícia aterrorizante. Que a Babilônia e o mundo inteiro agora seria invadido por uma outra nação ainda mais poderosa, guiada por Ciro. Ou seja, você já é escravo numa nação, e agora você recebe a notícia, por meio dessa profecia e por meio de outros meios externos, que o mundo inteiro agora seria dominado por uma outra nação que tinha surgido. Você já era escravo e agora seria escravo de um outro lugar que você não tinha noção. Se ia piorar a situação, como é que ia ficar, você já não sabia mais nada. Você já tinha sido tirado da sua terra e agora você já estava em outra. E agora você ia ser levado, sabe-se lá Deus, para onde. Certamente Israel olhou para Deus e disse: Senhor, mas cativeiro em cima de cativeiro? Um cativeiro em cima do outro? Como pode isso? Quem vai suportar algo desse? E no contexto de Isaías, a profecia começa dizendo que as nações deveriam realmente temer. Deveria procurar os seus deuses, para ver se os seus deuses os protegeriam dessa situação. Deus ali desafia todos os deuses da terra. E ele vai ameaçando todas as outras nações. Só que para Israel ele diz assim, é o começo do nosso texto, depois de ameaçar todas as nações da terra e os seus deuses, Deus diz: mas você, Israel, meu servo, a quem eu escolhi, vocês que são descendentes do meu amigo Abraão, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, eu os chamei e disse: vocês são meus, eu não rejeitei, por isso vocês são a única nação do mundo a quem eu digo: não tema. Todas as outras devem temer, porque Ciro as dominará, eu estou enviando. Mas vocês, meus amigos, vocês que são meus, não temam. A dificuldade aqui, o desafio que Deus lançou a Israel, era justamente compreender que Deus estava no controle nessa situação. Cada filho de Deus ali teria que acreditar, crer, que por meio daquela loucura que estava acontecendo no mundo, é que Deus livraria Israel, como de fato acontece, porque Ciro domina a Babilônia, depois liberta os israelitas para voltarem para Jerusalém. Era por meio daquela catástrofe mundial que Deus estava chamando de volta o seu povo. E o desafio que os nossos irmãos do passado enfrentaram é o mesmo exatamente para você hoje aqui. Você também precisa acreditar que é por meio dessa loucura que você está vivendo que Deus vai te ajudar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra no grego é sinergei, todas as coisas, de sinergia, todas as coisas andam juntas, as boas e as ruins, para o bem daqueles que confiam em Deus. É o mesmo desafio. Entenda que o que você passa de dificuldade está te ajudando. Nada saiu do controle da mão de Deus. Continue confiando no Deus de Israel, que livrou Israel do cativeiro por meio dessa catástrofe mundial. Nada se perdeu no meio dessa guerra. Deus conduziu
o Israel, o remanescente de Israel, de volta a Jerusalém para reconstruí-la. Depender de Deus é difícil, porque às vezes a solução que Deus propõe, o remédio que Deus propõe, parece ser pior que a doença, como aconteceu no exemplo que lemos. Mas quando decidimos depender de Deus, não nos compete escolher o meio pelo qual Ele nos dará o livramento. Depender de Deus é voltar para casa na hora que você não planejou. É ir de carona. É depender de outra pessoa. Não importa a circunstância. Pode o mundo inteiro estar sofrendo com notícias como aconteceu no passado no texto que lemos. O mundo inteiro estava aterrorizado. Mas Deus diz para você e diz para mim que somos seu povo. Não tema. Eu o escolhi. Vocês são meus. Nada vai sair do meu controle. Amém? Presta bem atenção em mim. Quando você decidir realmente depender de Deus, e eu espero que você decida isso essa manhã, aceite a estratégia e o caminho pelo qual Ele está te guiando. Amém? Confia nele. Terceiro remédio contra o abatimento. Aprenda a depender de Deus e dos irmãos em um mundo no qual se defende a independência total. Primeiro remédio, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Segundo remédio, não tenha medo da fraqueza que te leva a depender de Deus, pelo qual o poder de Deus é manifestado. Terceiro remédio, aceite a condução de Deus, dependa dele totalmente, porque Ele tem cuidado de nós. Amém?